Semana passada nós falamos sobre duas pessoas. Uma delas fez a melhor escolha. Vocês lembram quem são? Marta e Maria. Nós sabemos que Maria fez a melhor opção, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos pés do Senhor, porque aquele momento era o momento que ela precisava e que Marta também precisava, só que Marta não sabia que a tarefa do lar poderia ser feita depois, não é? Mas Maria, já sabendo, pois tinha um coração pronto para ouvir, ela escolheu a melhor parte. Hoje eu quero falar algo interessante. Ontem eu estava meditando nessa palavra, vim concluí-la hoje, porque eu entendo que Deus fala com a gente através de processos também, não é? Deus me deu uma revelação dentro da palavra de Daniel, como eu não tinha enxergado antes. Ou seja, já enxerguei, já passei por esse texto, mas não tinha visto nesse prisma, né? Então, o tema da mensagem de hoje: Daniel aos olhos de Deus. Repitam comigo: Daniel aos olhos de Deus. Agora, em vez de você botar o primeiro nome Daniel, você vai repetir falando o seu nome, dizendo assim: Eduardo aos olhos de Deus. Então fala o seu nome agora. Vamos lá, vamos botar um sincronismo nisso, vamos todos. Eduardo aos olhos de Deus. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade. Toda figura bíblica, todo profeta, todo apóstolo, seja quem for, os homens de Deus, eles servem de inspiração para a gente. Essas pessoas viveram o seu prisma na sua época, nas dificuldades e nas lutas e nas vitórias, nas promessas, debaixo de muita pressão, de muito exílio, de muito sacrifício, de muita perseguição, mas foram bem-sucedidos. Amém? Por quê? Porque existem alguns princípios que eu quero falar com vocês nesta noite, para nós sairmos daqui entendendo que cada dia Deus tem processado no nosso coração o entendimento da palavra para que a gente possa ter uma vida melhor diante do Senhor. Não estou dizendo vida de promessas, de bênçãos, porque a maior bênção nós já adquirimos, é ter o Senhor no nosso coração. Tudo que passa disso é lucro. Se o Senhor nos abençoa, como diz as Escrituras, todos os dias somos abençoados. Todos os dias somos abençoados. Mesmo que aquele dia o céu seja de bronze, as nuvens estão tampando tudo, mesmo que tudo isso pareça ser um caos, nunca vamos esquecer que além das nuvens o sol continua a brilhar da mesma forma. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E amém por isso. Amém? Mas eu quero refletir um pouquinho sobre Daniel, como foi a caminhada deste homem de Deus. Por onde é que ele começou e até onde ele chegou, pois eu creio que estou falando para pessoas que já conhecem o livro de Daniel, já leram Daniel e sabem muito bem da sua história e do percurso do reinado pela qual ele passou pela mão de vários reis, Nabucodonosor, Dário, Sírio, quer dizer, um homem que passou debaixo de vários reinados e permaneceu fiel. Um homem que recebeu dons e talentos. Mas antes de chegar a isso, eu quero ir lá no capítulo 1, no verso 1 a 7, do livro de Daniel. E gostaria que vocês refletissem isso comigo. Aqui fala do cativeiro da Babilônia, aonde Daniel estava no meio deles, e como foi a sua chegada ao que ele tanto recebeu ao longo dos seus anos de vida. Ou seja, Daniel foi um dos primeiros em todo o reinado da Babilônia. E isso teve causas, teve perdas, teve ganhos, mas ele foi fiel até o fim. Amém? Capítulo 1, verso 1 a 7 diz assim: No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade.
Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou a Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que significa Ananias, Misael e Azarias. Veja bem como começa a história da Babilônia no cativeiro. Ou seja, Israel é tomada, Jerusalém é invadida pelo rei Nabucodonosor no tempo do reinado de Jeoaquim. E nós sabemos muito bem que Deus permitiu isso porque Israel estava novamente voltando aos princípios da distância de Deus, voltando aos seus ídolos e voltando ao pecado. Sempre na história de Israel você vai ouvir baixos e altos, porque o povo não conseguia manter a presença de Deus na vida deles. Um rei fazia tudo que era bom e honesto diante de Deus, mas vinha outro depois e fazia tudo de errado. Essa foi a vida do povo de Israel ao longo dos séculos. Ora bem, ora mal. Mas aqui, neste texto, nós encontramos o maior império que já surgiu em toda a história da humanidade. Claro, nós consideramos o reinado do Egito, né, o Império Egípcio, como um grande império, mas o Império da Babilônia foi um dos maiores impérios que já apareceu na face da terra. O poder de domínio deles era muito grande. Ao contrário do Egito, dos faraós, que pegavam o povo de Israel para serem usados como escravo, a Babilônia, o rei Nabucodonosor, exigiu que fossem escolhidos os melhores dentro do povo que foi cativo, para serem instrutores, para serem instruídos, inteligentes, cheios de sabedoria. E pasme, naquela época Nabucodonosor mandou matar todos os jovens em Israel. Porém, ele abriu uma exceção. Que esses jovens que se fossem dessa qualidade, a qual ele diz aqui no verso número 4, então esses seriam mantidos. Esses que eram filhos de reis, filhos de famílias nobres, que sabiam a instrução e conheciam muito bem a ciência da sua época. E aí no meio desses aparece Daniel, Azarias, não é? Ananias e Misael, que seja Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual nós conhecemos toda a história no livro de Daniel. Dentro disso, queridos, eu quero dizer uma coisa: o cativeiro da Babilônia, para mim, é como se fosse um filtro de purificação da vida de muitos judeus que foram cativos para a Babilônia. Daniel era conhecido por possuir inúmeras habilidades. Os dons vieram de Deus,
mas poucas pessoas entendiam que o levou a ser um grande homem de Deus era o seu padrão de vida que ele escolheu desde criança, e não os dons que ele recebeu. Porque, veja bem, nós sabemos muito bem que nós somos dotados de dons e talentos, não é? Os talentos aqui na América a gente chama de skills, que são, você tem vários talentos, vários conhecimentos, não é? Alguém uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, você tem vários skills, você entende disso, entende daquilo, faz isso, trabalha com aquilo, faz... Eu falei, isso são talentos que Deus permitiu eu ter na minha vida. O que eu faço disso? Eu faço isso tudo para a honra e glória do Senhor. Às vezes eu posso beneficiar um irmão com um trabalho, com um serviço que eu faço. Às vezes nem cobro, às vezes vejo a necessidade daquele irmão e faço gratuitamente para ele, para que ele possa ser beneficiado. Aí entra o talento mais o dom, que o dom é você sensibilizar pela necessidade dos outros. É você ter empatia pela necessidade do próximo. Agora, os talentos são aquilo que são essas virtudes que Deus dá a cada um de nós. E Daniel tinha isso, como também Sadraque, Mesaque e Abednego tinham também. Tanto que nós olhamos a história e vimos esses homens passarem por várias provações. Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, eles passaram por uma parte muito difícil da vida deles. Eles foram lançados numa fornalha que ardia em fogo e que foi aquecida 7 vezes mais, porque não queriam se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito e tinha colocado como um arauto. Todas as pessoas, todos os dias que ouvissem o som da trombeta, precisavam se curvar diante dessa estátua. E nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. Sabemos também que que o rei Dário levantou uma estátua também, e disse que todo mundo, na hora tal que ouvisse o som daquela trombeta, precisava também adorar esse Deus. E nós sabemos que Daniel era um homem de oração, e todas as vezes que tocava a música, ou um sino, ou seja o que for, Daniel estava orando no seu quarto. E nós sabemos que o decreto que o rei deu foi para que todos que não prostrassem aquela imagem deveriam ser mortos, por causa de alguns ministros do reinado que queriam pegar exatamente a vida de Daniel. Eu vou falar sobre isso um pouquinho na frente, mas o que traz a vida de Daniel ser tão especial assim? Eu posso dizer uma verdade para você: a vida de Daniel não era especial. O que acontece na vida de Daniel é que ele optou por, desde criança, compreender os mandamentos do Senhor, estudar as Escrituras e viver uma vida segundo o propósito de Deus. Aí eu pergunto, se ele era um homem temente a Deus, se era um homem que não tinha dificuldade de ouvir a Deus, imagine então um certo período da sua vida, na sua tenra juventude, este menino então se encontra agora no meio de um outro reino, e para que não morresse, foi dada uma instrução para que todos que estivessem em Israel fossem levados cativos para a Babilônia, somente os que tinham sabedoria, conhecimento e entendimento. E Daniel poderia pensar assim: sou tão jovem, tinha tanta esperança na minha vida e agora sou levado prisioneiro para um país estranho, para uma cultura estranha e para um momento totalmente diferente do curso natural da minha vida. Às vezes isso acontece com a gente. É bem provável que você talvez tenha passado alguns dias na sua vida em que você parou para pensar e disse assim: não era isso que eu planejei para hoje, não foi isso que eu desejei que acontecesse, eu não me preparei para estas coisas. Ou então você poderia dizer assim: eu me preparei para tudo, menos para isto.
Daniel não se preparou para ir para a Babilônia, mas ele foi preparado por Deus para ser um homem sábio, porque Deus iria usá-lo na Babilônia. A Babilônia foi o lugar onde o povo de fato foi provado. E olha, eu digo para vocês, que lá no Egito, o povo se tornou escravo, mas eles viviam, mesmo debaixo da escravidão, tinham seus lugares, trabalho pesado, mas não foram mortos até então. Mas na Babilônia não. Todos que não foram encontrados segundo as características que foi dado pelo rei para que buscassem os cativos de Jerusalém e levassem cativos à Babilônia, se não qualificassem, seriam mortos. Houve um número enorme de pessoas mortas naquela época, pois o domínio em Jerusalém foi muito forte. Muitos judeus morreram, porque não se qualificavam para isso. E eu acho interessante porque Daniel sabia muito bem que ao momento em que ele foi pego, Deus tinha um plano na vida dele. Às vezes nós tentamos compreender por que os maus, as más coisas, vamos dizer assim, acontecem na vida da gente. Porque se formos olhar bem, como eu disse há alguns segundos atrás, não é nada bom você ser livre num país onde você vive, numa cidade onde você vive, e de repente você é levado cativo para outro lugar e viver de uma forma que você não sabe o que vai acontecer. Daniel foi privilegiado ainda por causa da sabedoria que havia nele. E eu quero dizer aqui, neste exato momento, 3 princípios rapidamente que Daniel adquiriu desde a sua infância. Primeira coisa, temor a Deus. Daniel poderia viver a sua juventude como a juventude de hoje vive, sem nenhum temor a Deus. Quando eu digo juventude, aqueles que estão fora do caminho do Senhor, aqueles que não sabem e nem querem saber do Senhor. Se nós olharmos para a juventude de hoje e a juventude da nossa época, há muita diferença sim. Hoje em dia estamos vivendo momentos onde pessoas que não conhecem a Deus, não têm temor nenhum a Deus, vivem o que querem. Vivem debaixo de drogas, vivem debaixo dos seus próprios, das suas próprias opiniões, vivem debaixo dos seus próprios conhecimentos, não têm tempo para a família, não respeitam pais, não respeitam mães, não respeitam nem a lei, vivem presos. E nós sabemos que um povo sem Deus é um povo corrompido. Por isso que nós precisamos, como os Daniéis que estão aqui nessa noite, precisamos interceder por essas pessoas e não desistir delas. Porque o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo já está morto pelo pecado. Mas nós somos como aqueles sobreviventes, como Daniel. Estamos cativos nesse governo que se chama Aion, esse mundo caído, aonde não há mais princípios e nem leis que se respeitam, aonde tudo é secreto, tudo é invisível, mas ao mesmo tempo é prejudicial. Estamos vendo governos, estamos vendo políticos se corrompendo nos dias de hoje de uma forma na velocidade da luz. Por quê? Porque um mundo sem Deus é um mundo caído. E nós que estamos aqui no meio disso, cativos nesse ambiente mundial de derrotas, de costumes errados, não é por opção, porque estamos nesse mundo, nós éramos deles, mas agora não pertencemos a eles mais, pertencemos a um outro reino, ao reino da luz e da verdade de Deus. Então Deus espera em nós princípios como esse em Daniel. O primeiro princípio que eu vejo na vida de Daniel é o temor a Deus. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 6, no verso 10. Está escrito assim, Daniel capítulo 6, vocês ficam com Daniel aberto. Quer dizer, com o livro de Daniel aberto. Não é? Vamos corrigir o português. Não é?
livro de Daniel, no capítulo 6, verso 10, diz assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, lembra que eu falei para vocês que o rei Dário tinha feito uma lei? Ele soube da notícia. Olha o que ele fez. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, ele voltou para onde? Para a casa dele. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus, como era de costume fazer isso 3 vezes ao dia. Queridos, Daniel não estava ali pedindo livramento, ouçam bem isso aqui é sério. Ele não estava pedindo, Senhor, o que eu vou fazer agora? Ele não estava assim, Senhor, eu vou ser perseguido porque eu não vou te negar. Ele não estava falando nada disso. Sabe o que Daniel estava fazendo? Dando graças ao Senhor. Olha, Senhor, a coisa apertou. O rei agora mandou dizer que se aquele que não se dobrar o joelho diante dessa estátua, desse Deus caído, vai ser morto. E eu estou aqui te dando graça. Senhor, eu te dou graças, eu te dou louvor. Eu te conheço desde a minha infância, desde a minha juventude. Eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu me alegro na tua presença. Senhor, eu estou dizendo aqui que não é por causa destas coisas, mas apesar destas coisas, eu continuo firme, eu continuo no propósito. As pessoas tentam me desanimar, mas eu me reanimo cada dia mais, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Daniel estava nesse contexto da sua vida. Ele tinha temor a Deus. E nós sabemos, vocês conhecem a história, eu não vou ler toda a história, nós sabemos que Daniel foi lançado aonde, querido? Na cova dos leões. O cara estava agradecendo a Deus 3 vezes por dia, como era de costume, com as janelas abertas no 2º andar, virado para Jerusalém, e de repente ele se encontra num momento em que ele é julgado na cova dos leões, porque simplesmente manteve a honra e o temor a Deus. Hoje, queridos, qualquer afliçãozinha, qualquer dificuldade que uma pessoa passa, ela quer logo desesperar e desistir de Deus. Eu costumo dizer que a corda só arrebenta para o lado de Deus, e ninguém quer saber que a corda arrebenta para o lado do outro lado. Quando a pessoa passa por um aperto que ela não tem temor a Deus, ela corre para os recursos naturais da vida, em primeiro lugar. Sendo que a Bíblia fala conosco o tempo inteiro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas para Daniel parece que não foi acrescentado alguma coisa boa naquele momento. Sim ou não? Não. Para ele sobrou a cova dos leões. Desafio. E ele foi como uma ovelha vai para o matadouro, quieto, tranquilo, porque ele aprendeu a dar graças a Deus em tudo. Em tudo. E naquele dia, eu creio que os leões estavam de jejum. Deixaram sem comida. Né? Deixaram sem comida. Significa carne à vista. É uma bocada só, não era verdade? Pois os leões receberam uma ordem de Deus dizendo: o jejum de vocês não terminou. Fiquem quietinhos aí. Daniel vai entrar e vocês ficam quietinhos. Com a boca fechada. O jejum de vocês não acabou ainda. Eu sei que poucas pessoas têm vontade de jejuar, mas ver leão jejuando, essa é muito interessante, né? Está lá os leões quietinhos e Daniel no meio dele. O rei sabia que Deus de Daniel, o Deus de Daniel era poderoso, mas como ele caiu numa cilada, ele ficou muito doído quando ele soube que Daniel teria que ser lançado na cova dos leões, porque a lei dos medos e dos persas não podem ser mudada. Não volta para trás.
Mas quando de manhã cedo, que o rei não dormiu à noite, ele corre lá para a porta, lá para a boca da caverna e fala: Daniel, por acaso o teu Deus tem te poupado? Você está vivo, em outras palavras, né? Ele falou: salve o rei, meu Deus, fechou a boca dos leões, disse que o jejum não acabou, vai acabar daqui a pouco. Estou falando com as minhas palavras, tá, querido? O jejum não acabou, então eu estou vivo e os leões também estão bem vivos. Então sai, Daniel, daí. E quando trouxe Daniel, o próprio rei mandou aqueles acusadores serem amarrados e lançados na cova dos leões. E antes de caírem no chão, o anjo falou: está liberado total. Os leões não esperaram 2 segundos. Pegaram os camaradas no ar e destroçaram eles. Agora eu pergunto, e se Deus não fizesse isso? E se Deus não livrasse Daniel da cova dos leões? Continuava sendo Deus. Eu sei que nós entendemos isso na nossa consciência e precisamos aprender a depender de Deus mais e mais. Porque tem dias que, às vezes, certas situações fazem com que a gente pense de uma maneira diferente. Pense da nossa maneira, como vamos resolver, o que eu vou fazer, o que será. Eu sei como fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É sempre a gente querendo dar uma ajudinha para Deus. Sendo que, às vezes, Deus não está nisso. Ele fala: sou eu que guio a tua vida. Dá a mãozinha para Deus, né? Não funciona. O que Deus está nos ensinando aqui, queridos, que o temor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus é o segundo ponto que eu quero dizer agora, que estava sobre a vida de Daniel. Lá em Daniel capítulo 10, no verso 12, Daniel, que era um homem acostumado a ter revelações, lembram disso? Vocês sabem disso? Amém? Daniel passou o livro inteiro o quê? Quando você vê todos os capítulos de Daniel, você vê um homem o quê? Um homem que interpreta sonhos, um homem que interpreta visões, um homem que tem conhecimento o quê? Profundo de Deus. E Deus usava aí sim com os dons. Amém? Não é verdade? Intimidade com Deus. Aí no capítulo 10, Daniel tem uma visão. E olha que essa visão que ele tem, ele treme, estremece, desmaia. Acho que é o 12. Desmaia, o verso número 12. Desmaia, eu estou só contando o contexto para vocês entenderem. Ele desmaia porque é muito forte o que ele viu. E aí vem um anjo e fala para ele: Daniel, eu vim por causa das suas orações. E eu quero falar isso aqui agora. Olha para você ver o que Deus traz de revelação para Daniel no capítulo 10, o verso 12. Aí ele disse, o anjo, tá? Aquele que ficou lutando 21 dias, que estava esperando que Miguel, um dos principais, chegou até lá e o ajudou. Esse anjo que está aqui não tem nome, tá? Mas ele dá o nome a um anjo que o ajudou, que era um dos principais, que era Miguel. E ele veio para dar resposta à oração de Daniel. E olha o que acontece. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, porque Daniel já estava com medo de tudo aquilo que ele viu. Pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Olha que coisa interessante. E eu vim em resposta à sua oração. Foi quando você, Daniel, se humilhou lá, lembra quando você era criança? Quando você foi cativo para a Babilônia? Desde aquele momento eu te dei sabedoria. Por isso que você se destacou no reinado de Nabucodonosor. Você se destacou no reinado de Ciro. Você se destacou no reinado de Dário.
Porque você buscou a mim, eu derramei sabedoria da minha presença na sua vida. E Daniel, então, a fim de ganhar sabedoria, olha o que o anjo diz para ele, desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, de Deus, a fim de ganhar sabedoria, então eu vim trazer a sua resposta. Você passou 21 dias orando, e eu quero dizer para você, aqui está a sua resposta. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu às vezes oro 2, 3 dias, 4 dias, quando não tem resposta, a minha vontade é de desistir. Acho que só acontece comigo, com vocês não. Acontece com todos nós, não é verdade? A gente tem essa tendência. Mas vamos aprender com Daniel hoje? Vamos aprender a ser persistente? Vamos aprender um pouquinho mais que nas nossas orações. Queridos, quando eu digo oração, eu não estou dizendo para você criar um ambiente apenas específico para que você esteja ali orando o tempo inteiro, não é isso. Você pode orar no carro, você pode orar no seu trabalho, você pode orar no banheiro, você pode orar no seu quarto, você pode orar em 2, você pode orar sozinho, não importa. Desenvolva um modo de oração, seja da maneira que for, porque Deus não está olhando o gesto, a maneira em que você se posiciona para orar. Deus quer ouvir a sua oração, o seu relacionamento com Ele. Então busque-o de dia, de tarde, de noite. Deus falará com você em sonhos, Deus falará com você em obras, Deus falará com você em visões, Deus falará com você o tempo inteiro. E é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E por último, para mim fechar a mensagem desta noite, já que Daniel recebeu muita sabedoria, ele precisava ser um homem transparente diante de Deus e dos próprios homens. E Daniel foi. Esse Daniel volta agora no capítulo 6, no verso 1 a 4. Capítulo 6, do verso 1 a 4, que diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. E um desses ministros, sabem quem é? Daniel. Ele é o Sérgio Moro do Brasil. Deu para entender mais ou menos? Foi escolhido. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Ou seja, abaixo do rei, quem manda aqui é Daniel. Aí entra os outros ministros e governadores, procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito. Ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Preste bastante atenção, porque aí dá a continuidade do momento então que Daniel, lá no partir do verso 10, ele então recebe a ordem de que o rei Dário mandou fazer uma estátua, então ele vai orar, aquela coisa toda, até ser lançado na cova dos leões. Um homem que estava sendo preparado para ser o segundo no reino, foi parar na cova dos leões. Agora preste atenção. Esse texto aqui nos fala que Daniel era um homem honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Por quê? Porque havia transparência diante de Deus e dos homens. Daniel nunca negou a sua fé. Daniel nunca vacilou, nem sequer um minuto, com dúvidas se Deus podia ou não podia fazer o que queria. Deus fazia o que queria e continua fazendo até hoje o que quer. E tenha certeza, mesmo assim, Daniel, sabendo de tudo o que aconteceu, ele tinha momentos na vida dele que ele poderia parar e pensar, será que valeu a pena?
Mas ele não pensou em nada disso. Ele sempre foi um homem transparente. Ele deixou que todo o governo da Babilônia soubesse que ele era um homem honesto, sincero e que nele habitava o Deus Todo-Poderoso. Como? De que maneira? Através da sabedoria, através do temor a Deus. Naquela época nós sabemos muito bem que o Espírito Santo não habitava na pessoa. Mas homens como Daniel e outros profetas, nós sabemos que esses homens foram cheios da presença de Deus. Óbvio que o Espírito Santo não fazia morada neles, mas vivia ao redor deles, ensinando a submeter à vontade de Deus. E eram homens transparentes, não tinham nada a esconder. Eram acusados falsamente, tanto como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que tomavam conta de várias províncias, e esses homens foram fiéis até a morte. Sabe, queridos, o que falta hoje muito, e eu não quero dizer das pessoas, eu estou dizendo de mim mesmo. Alguns anos atrás eu não era uma pessoa transparente. Por causa do ensino religioso que a gente vive ao longo dos anos, a gente aprende a não falar nada para ninguém. E quando a gente fala, é com muita dificuldade para falar. Eu entendo por parte que nem tudo se deve abrir no fórum inadequado. Mas nós precisamos ter pessoas de confiança, pessoas com quem a gente possa abrir o nosso coração e falar das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas situações, como o próprio apóstolo Paulo ensinou a Timóteo a ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Muitas vezes o aconselhou, olha, faça isso, não faça aquilo, isso não é bom para você. E nós sabemos que, hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de transparência, porque na igreja já se tornou impossível encontrar pessoas fiéis a quem você possa abrir o seu coração e receber ajuda. Ao invés de ajuda, você recebe crítica, você recebe pessoas desviando o olhar de você, pessoas te rejeitando por causa do que você fez, ou por causa do que você está passando. Ao invés de te abraçar e orar e andar junto com vocês, não, elas estão te rejeitando. Sabe por quê? Porque falta transparência. E eu não culpo a igreja em si, o que eu digo é que nós somos criados assim. E como é difícil achar pessoas a quem a gente possa confiar, sabendo que um dia elas vão até nos trair. Por isso que eu digo, como que Daniel conseguiu viver essa tipologia na sua época, no meio de tanta coisa errada? Tanto que ele sempre foi e continuou sendo honesto, direito, não havia nada de errado nele. E quantas vezes ele foi parar ou na cova dos leões, ou foi ameaçado de morte, ou foi isso, ou foi aquilo. Queridos, eu oro para Deus levantar em todos os 4 ventos deste planeta homens sinceros, homens de coração puro, homens que abram o seu coração e digam, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ajudar aqueles que de fato precisam. E aqui neste lugar, neste pequeno lugarzinho, nessa salinha que estamos aqui, Deus está levantando pessoas com capacidade de ouvir umas às outras, sem desprezar uma às outras. Sabendo que a sua dor é minha dor. Sabendo que a sua luta é a minha luta. Sabendo que o seu choro é o meu choro. Mas sabendo que a sua alegria é a minha alegria também. E vice-versa, é mão dupla. É o tempo de nós ajudarmos uns aos outros a se estruturarem neste evangelho. Coisa que está raro para se ver nos dias de hoje. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês. E eu quero dizer uma coisa, não desanimem, em momento nenhum. A luta está difícil para todo mundo, cada um numa área. Mas não desanimem daquilo que Deus os chamou. A vitória será muito maior quando estivermos com o Senhor lá nos céus.
Nosso galardão não é aqui, queridos. Está lá. Nosso prêmio está lá. O viver aqui é em Cristo. Então vamos viver como se já esperássemos Cristo voltando hoje. Vamos viver o dia de hoje, ajudando uns aos outros nas suas necessidades, como a igreja primitiva, como lá no livro de Atos, tinham tudo em comum. E quando fala tinham tudo em comum, não estou falando de propriedades apenas. Eles tinham em comum, sim, nas necessidades, nas dificuldades, no falar um com o outro. Não, havia transparência. E é isso que é difícil para a gente conquistar hoje, mas não é impossível. Basta um querer e viver isso, e muita gente será atraída por isso. E aqui nós temos gente vivendo isso, procurando viver isso cada dia mais, e muitos vão se achegar a essa transparência que você está vivendo. Deus não está chamando a gente para ser perfeito. Deus está nos aperfeiçoando no amor de Cristo. E é para isso que fomos chamados. Amém, queridos? Eu encerro aqui dizendo, então, que esses princípios não saiam da nossa vida. Primeiro, temor a Deus. Segundo, a sabedoria vem dele. Então, clame, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá isso gratuitamente para a gente. E terceiro, viver na transparência diante de Deus e dos homens. Sem máscaras. Sem cera. Ou seja, sinceros. Amém, queridos? Deus possa nos abençoar e nos alimentar cada dia mais.